Meus amigos, damos continuidade ao nosso trabalho. Estávamos falando sobre aquela parte introdutória, que cá para nós não tem nada de apenas introdução. Vocês viram vários pontos posteriores que a gente visitou. Como eu disse, não dá tempo de trabalhar tudo, mas visitar assuntos a gente pode fazer com inteligência. Pega um ponto, cai em outro. Pega um, cai em outro. É assim que funciona. Esse é o ritmo dessa turma. Acho que perceberam que tem uma levada um pouco diferente. Uma levada mais direta, mais objetiva. Pois bem, a partir da questão de número 6, a gente entra num tópico que é necessário, não é importante, é mais do que isso, que é exatamente a parte que envolve a administração pública direta e indireta. A pergunta é, podemos? Anota aí, administração direta e indireta. Vamos lá. Ai, nota chega. Não. Aqui. Onde é que começa esse estudo? Por onde a gente começa a estudar esse tópico que a gente entra agora, o ponto relacionado à administração pública direta e indireta? Mota, só falta você falar que é o artigo 37 da Constituição Federal. Parabéns, você acertou. É pelo artigo 37 que a gente começa. Mota, só se for pelo teu, porque no artigo 37 eu não me lembro de nada relacionado à administração direta e indireta. Mas tem. Tem ponto lá, sim, relacionado a administração direta e indireta. E sabe onde que você encontra isso? No caput do 37. Peraí, Mota, no caput, a cabeça do artigo? Sim, a cabeça do artigo 37. Mota, mas o caput do artigo 37 não é o que fala do LIMP? Para quem nunca estudou isso, LIMP é a lista de princípios expressos na Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas não é sobre isso que o caput fala? Sim. Então, o que isso tem a ver com direta e indireta? Você já leu com atenção o caput do 37? Ele diz assim, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também é o seguinte, 2 pontos, segue a Constituição, a gente para aqui. Quem está na direta? Quem está na indireta? Qual a relação existente entre elas? Há controle sobre a administração indireta? Não há? Esse controle está baseado em hierarquia? Não está? Como funciona isso? É o que a gente começa a estudar a partir de agora. O que é necessário para respondermos as primeiras questões ali? Precisamos saber o seguinte. Inicialmente, cabe dizer que União, Estados, DF e municípios, esses 4 aqui, são entidades. Só que são entidades de natureza política. São entidades políticas. Nota entidades políticas, sim. Se são entidades, todos eles são dotados de personalidade jurídica. Informação que responde questão de prova. Qual a personalidade jurídica dessas entidades? As 4 são pessoas jurídicas de direito público. As 4, ok? As 4 são pessoas jurídicas de direito público. Então, se o cara perguntar para vocês na prova, isso pode cair até no condicional, qual a personalidade jurídica dessas entidades, as 4, tanto União quanto Estado, DF e municípios, são pessoas jurídicas de direito público, ok? Além de entidades, são entidades políticas. O que significa isso? Que elas têm natureza, autonomia, capacidade política. O fato de serem entidades políticas trazem para elas características muito interessantes. Aliás, isso também dialoga com o direito constitucional. Um dos pontos que vocês estudam no direito constitucional é exatamente a parte de organização político-administrativa. Então, não está no edital de constitucional de vocês. E até o constitucional a gente está visitando hoje. Veja, aqui a gente aprende, por exemplo, que existem algumas características bem interessantes, como a denominada auto-organização. O que é auto-organização? A prerrogativa que esses entes têm de elaborar suas próprias constituições e leis orgânicas. Eu pergunto, o município tem ou não tem a possibilidade / prerrogativa de elaborar a própria lei orgânica? Tem. Um Estado tem ou não tem a prerrogativa de elaborar a própria Constituição? Tem. Isso deriva da natureza dele. São entidades políticas. Tem capacidade política, autonomia política, portanto, tem a característica da auto-organização. Um outro detalhe interessante é que essas entidades, em razão, claro, da característica política que possuem, dessa capacidade política que eles têm, eles podem, inclusive, legislar. O município não tem poder legislativo? O Estado não tem poder legislativo? Sim. Pode ou não pode editar as próprias leis? Sim. Sim.
Existem leis que são federais, existem leis que são estaduais, existem leis que são municipais. O município tem ou não tem competência para legislar? Claro que tem. Olha a natureza política que ele tem. Ah, mas isso não me interessa para a minha prova. Interessa? Porque quando eu estiver falando sobre entidade administrativa, a autarquia, por exemplo, a autarquia tem capacidade legislativa? Alguém já viu alguma deliberação da Câmara de Vereadores autárquicos? Você já viu isso? Existe poder legislativo na autarquia? Claro que não. A autarquia elabora lei? Claro que não, porque não é uma entidade política, é uma entidade o quê? Administrativa. Então, se aparece numa múltipla escolha lá, as autarquias, fruto de um processo de descentralização política, já está errado, não é uma entidade política, é uma entidade administrativa. São esses os detalhes que respondem questões de dia de prova. E é isso que você tem que ficar ligado. Então, pessoal, essas entidades aqui, as 4, são entidades políticas dotadas de auto-organização, de capacidade política, de autonomia política, de capacidade legislativa, características que pessoas jurídicas de direito público de viés político possuem. Se nós pegarmos uma delas como exemplo, a mais ampla de todas, um esquema que eu sempre faço na sala de aula, vamos pegar a União como exemplo. Veja, a União está aqui, ó, pessoa jurídica de direito público. A gente já viu que todas a atuação de todos os poderes estatais nos interessam, mas basicamente desempenhando função administrativa, tipicamente executiva, atipicamente os demais, desempenhando função administrativa. Se nós pegarmos o poder executivo aqui como exemplo, aqui no topo do poder executivo nós temos quem? A presidência da República. Não me refiro ao presidente, sim à presidência, a unidade. Imediatamente abaixo nós temos os ministérios. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando das unidades, ok? Então, dentro da presidência, claro, você tem o presidente, encabeçando cada um dos ministérios você tem os ministros, mas eu não estou preocupado com os agentes, e sim com as unidades. Então, presidência, ministérios e demais unidades. Aqui dentro você tem departamentos, divisões, secretarias administrativas e outras unidades mais. Veja, olha só, presidência, ministérios, essas unidades internas são chamadas de quê? De entidades? Não, as unidades internas, já falei, pessoa, unidade interna, esqueci o nome da unidade interna, olha para você, quando você olha para você, você vê órgãos. Então, a presidência, ministérios e demais unidades que aqui estão, são chamadas de órgãos. E os órgãos, já falei na primeira parte da aula, os órgãos não possuem o quê? Personalidade jurídica, órgãos. Vai falar isso toda hora, Mota? Vou. Vai ficar enchendo a paciência com isso? Vou. Não possuem personalidade jurídica. Mota, você é muito chato. Eu chato, você no TJ, estou feliz da vida. Aqui, ó. Não possuem personalidade jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. Se órgão fosse pessoa jurídica e não responderia diretamente, mostrei para vocês aqui. Saber o que é órgão é muito mais de saber a característica dele, é acertar uma questão de outros assuntos, inclusive. Então, órgão não é estrutura personalizada, sabemos, o órgão não é dotado de personalidade jurídica. Os serviços integrados aqui, na estrutura da Presidência da República e dos Ministérios, compõem o que a gente chama de administração direta. Se eu tivesse aqui o Estado, aqui teria a governadoria de Estado e aqui secretarias estaduais. Se aqui tivesse o município, aqui teria a prefeitura e aqui secretarias municipais. Tudo isso integrante da administração o quê? Direta. Um detalhe, aqui eu estou exemplificando no executivo, mas eu também poderia estar falando aqui do judiciário e do legislativo. Muita gente não presta atenção nisso. Por isso que eu falo, cara, o direito não é decoreba. Direito não é decoreba. E cai direito na tua prova, cai. Ah, que bom, tranquilo, que é só lei, né? É só ler. É só ler a lei, né? É, só ler a lei. Vai lá, só ler a lei para tu ver. O direito não é legalista. O direito é interpretação da lei. Não é você decorar a lei e aplicar a literalidade da lei. É você ter a inteligência de aplicar a lei. É diferente. Se o direito fosse estritamente legalista, ou seja, cumpre só... o princípio da legalidade diz que a administração só pode fazer o que a lei permite. Mas você precisa interpretar essa aplicação. Aí eu chego lá no metrô, tá escrito assim uma placa, proibida a entrada de cães. Eu chego lá com um rinoceronte na coleira. O cara chega e fala assim, não pode entrar. Eu falei, por que não pode? Porque tá aqui, é proibido. Eu falei, não é um cão? Quer ver? Rino, late. Eu falei, beleza, viu? Não é um cachorro, vamos entrar. Se o direito fosse legalista, a proibição seria só para cães, certo? Mas quando ele fala cães, ele quer dizer o quê? Animais, porque você tem que interpretar o direito. Entenderam o que eu quero dizer? O direito legalista foi lá no início. No século, sei lá, XIX, aí sim você tinha isso. Na época de incidência do Código Napoleônico, onde o direito administrativo era definido com base na escola exegética, caótica ou legalista. Aí ele era. O direito era basicamente o que tinha previsto na lei e a jurisprudência de alguns tribunais. Ponto. E não é isso hoje. É interpretação, não é aplicação legalista.
Não é pegar a lei, decorar a lei. Vai, faz isso para tu ver o que vai acontecer no dia da prova. Estuda processo penal só decorando o código para você ver o que vai acontecer. Você sabe do que eu estou falando. Tem um monte de coisa que está no código que você só consegue aplicar com o entendimento dos tribunais. Não é verdade? Toda hora que você tem aula de processo penal, o professor não fala jurisprudência do STF e do STJ? E aí? Se o direito fosse só legalista, não precisava ter tribunal. Concorda comigo? Era só aplicar o que está no código e acabou. Não é só isso. Então, volto a dizer. Pega o que está escrito na Constituição que você vai entender o que eu estou falando. O que a Constituição diz? Preste atenção no caput do 37. Até o 37, que às vezes a gente sabe que tem que ler toda hora, todo dia, o tempo todo tem que estar atento ao 37, às vezes a pessoa não percebe que está lendo. Por quê? Porque faz uma leitura apressada, foca só no que é principal. Saboreia o 37. O caput do 37 diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, eu pergunto, a Constituição Federal prevê ou não prevê textualmente que é possível você ter direto e indireto em qualquer um dos poderes, inclusive no judiciário e no legislativo? Sim. Então por que todo mundo quando fala basicamente do executivo? Mota você, os professores em geral, porque os exemplos de entidade da indireta que nós temos vinculadas à administração direta são do executivo. Na prática, basicamente, é o executivo que faz isso. Mas eu pergunto, é possível que nasça uma entidade da indireta vinculada ao judiciário? Vinculada ao legislativo? Aliás, eu vou mais longe. Vocês serão servidores do TJ, não serão? Beleza. Quando vocês forem servidores do TJ, se aqui, ao invés do poder executivo, eu tivesse colocado o poder judiciário, eu poderia ou não dizer que vocês seriam e são e serão servidores da administração direta estadual? Sim. Só que no âmbito do poder judiciário. Entenderam o que eu quero dizer? O TJ é administração direta estadual, só que não no executivo, e sim no judiciário. Errado não tá. Pode não ser comum, mas errado não tá. Tá dialogando exatamente com o que está previsto na Constituição. Todo mundo comigo até aqui? Volta. Aqui, administração direta. Aqui dentro existe uma generalidade de atribuições e tarefas. No popular, o que significa generalidade de atribuições e tarefas? Ah, eu tenho coisa pra caraca pra fazer. É isso. Ter uma generalidade de atribuições e tarefas significa, nossa, quanta coisa eu tenho para fazer. Sabe aquele dia que você acorda, olha para a lista de coisas que você tem para fazer e fala assim, gente, eu não sei nem por onde eu começo? Isso acontece com vocês? Comigo acontece. Comigo acontece. Todo dia. Comigo todo dia também. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Porque eu, no dia anterior à noite, eu deixo escrito tudo pro dia seguinte de manhã que eu tenho que fazer. Tudo. Tudo. Metade eu esqueço de escrever, mas tá valendo. Mas pelo menos o que é mais importante tá escrito. Aí eu acordo e falo assim, meu Deus, por onde eu começo? Por onde eu começo? Aí é assim, o dia já começa quente, o dia não começa devagar, começa voando sempre. Pois bem, se aqui tem um monte de coisa para fazer, o que você tem que fazer? Você tem que organizar as atribuições. Só que por vezes sozinho não dá para fazer tudo. E o que você tem que fazer? Distribuir, repartir, dividir. Meus amigos, isso é bíblico. Quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Repartindo, a gente multiplica. Não é isso? É uma passagem bíblica. A dos pães é uma passagem bíblica, todo mundo sabe disso. Então aqui, utilizando quase que metaforicamente, mas uma passagem bíblica, repartindo a gente multiplica. Olha, se aqui eu tenho coisa pra caramba para fazer e eu tenho que potencializar essa atribuição para tornar mais eficiente, não é melhor distribuir as atribuições de maneira especializada? Claro que é. É só raciocínio. Então, pessoal, o que acontece muitas vezes? Essa estrutura aqui, ela distribui atribuições para outra estrutura. Muitas vezes, para uma entidade administrativa. Quem são essas entidades administrativas, Mota? Bom, podem ser uma fundação pública, pode ser uma autarquia, pode ser uma sociedade sociedade de economia mista, ou pode ser uma empresa pública. Então veja, essas entidades aqui são as entidades integrantes da administração pública indireta. Elas integram a administração pública, mas elas integram a denominada administração indireta. Ué, Mota, por que eles não estão na direta? Porque essas entidades são fruto de um processo que consiste na distribuição de competência dessa entidade, aqui no meu exemplo a União, mas poderia ser qualquer uma ali, para outra entidade. Veja, a União aqui,
quando está cheia de atribuições, atua de maneira centralizada. Ela centraliza diversas atribuições, mas por vezes nota-se a necessidade de distribuir competências para outra entidade. Quando você distribui competência entre entidades, aqui temos a chamada descentralização. Moto, o que é descentralização? Descentralização. A descentralização é a distribuição de competência entre entidades. Então, se está sendo criada uma autarquia, por exemplo, a autarquia é fruto de um processo de quê? De desconcentração? Não, e sim de descentralização. Então, o nascimento de uma autarquia é a descentralização administrativa do exercício dessa atividade. Ok? Isso pode acontecer com a fundação, com a sociedade de economia mista, com a empresa pública. Para que descentralizar a Mota? Para melhorar o desempenho da atividade. A administração tem esperança de que com isso ela entre numa nova fase e melhore o desempenho dessa atribuição. Repare que aqui é uma entidade administrativa e eu já falei isso na primeira parte. Se é uma entidade, ela é dotada de quê? De personalidade jurídica. E uma coisa interessante, essa entidade, qualquer uma delas aqui, elas não são criadas para finalidades genéricas. Elas são criadas para fins específicos. Essas entidades aqui nascem com especialização de fins e atividades. As entidades da indireta não são criadas com finalidades genéricas. Vou repetir. As entidades da administração indireta não são criadas com finalidades genéricas, elas são criadas com fins específicos. Quando se cria uma autarquia, por exemplo, é para desempenhar atividade típica de Estado. Quando cria uma fundação pública, é para desempenhar atividade de interesse público, geralmente com fim social. Pesquisa, ensino, educação, cultura, algo do tipo. Ou seja, nem autarquia nem fundação pública vão ser criadas para o desempenho de atividade o quê? Econômica. Não são criadas para isso. Os fins são específicos. Criou uma autarquia? É atividade típica de Estado. Exemplo, INSS, Seguridade Social. Alguém tem dúvidas que Previdência Social é atividade típica de Estado? Eu não tenho nenhuma. Vocês têm? Eu não tenho. Não é atividade típica estatal cuidar da Previdência? Uma das linhas da Previdência, quando você estuda direito constitucional, aquela parte de ordem social, aquelas coisas todas, uma das linhas da Previdência não é exatamente a Seguridade Social? Seguridade Social é atividade típica de Estado. Criaram o INSS para fazer isso. Olha que interessante. Não cuida da Previdência como um todo, mas sim da linha da Seguridade, especificamente, atividade típica de Estado. Perceberam? Vocês estão percebendo que tudo faz sentido quando você pega ponto por ponto? É só encaixar, cara, as coisas. Não tem decoreba, é raciocínio. Fundação pública é atividade social. Pesquisa em saúde pública é atividade social? É. Palmas para Fiocruz.